Olá pessoal, módulo 3, segunda semana, vamos ao nosso conteúdo. Nós já vimos na semana passada sobre a industrialização mundial, essa semana nós vamos trabalhar com a industrialização brasileira. Lembrando, o Brasil é um país subdesenvolvido, então ele teve uma industrialização tardia. A nossa industrialização ela vem ao longo do século XX e ela chega ao longo do século XX sofrendo profundas transformações. E é isso que nós vamos analisar aqui nesse quadro. Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender é que a indústria brasileira é uma das atividades econômicas mais concentradas que existem no país. Quais são as características dessas indústrias que atuam no território brasileiro? Primeiro, nós temos alguns centros de tecnologia industrial, chamados tecnopolos. Esses tecnopolos, eles estão muito mais concentrados do que a indústria tradicional que já é concentrada. Lembrando que o tecnopolo ele não precisa estar próximo da matéria-prima. Então, não é aquela indústria que vai necessitar da indústria de bens de produção, da indústria de bens intermediárias e indústria de bens de consumo, que vai entregar o produto para a gente. Os tecnopolos, essa indústria de tecnologia, ela depende única e exclusivamente da mão de obra qualificada. Então, por conta disso, essa indústria ela vai estar localizada nas universidades. Praticamente todas as grandes universidades públicas brasileiras são tecnopolos ou apresentam tecnopolos no seu interior. Além disso, existem cidades também que se comportam como tecnopolos. Por quê? As universidades podem trazer algumas empresas. Um exemplo, um dos melhores centros, um dos melhores departamentos de ciência da computação do Brasil está em Campinas. Está na Unicamp. Então, por conta disso, algumas empresas de tecnologia se instalam lá em Campinas para aproveitar essa mão de obra recém-saída da universidade ou ainda dentro da universidade. Então, por isso que Campinas é considerado o Vale do Silício brasileiro, porque ali você tem uma grande concentração de empresas de tecnologia buscando essas pessoas, essa mão de obra qualificada que está saindo principalmente da Unicamp. Recife é considerado o porto digital brasileiro. São Carlos, a capital tecnológica do Brasil, e São José dos Campos com o ITA e empresa de aviação brasileira, a Embraer. Nós também temos a Zona Franca. O que é uma Zona Franca? Uma Zona Franca é uma região onde não se paga tributos para a importação de peças. Então, a Zona Franca de Manaus ela foi constituída, ela foi montada para uma industrialização na região amazônica. Então, fica dentro da cidade de Manaus, não afeta em absolutamente nada o desmatamento. E é simplesmente uma região de linha de montagem de peças. Então, lá só ficam montadoras de bens de consumo duráveis. Por isso que alguns produtos eles vêm escrito produzido na Zona Franca de Manaus. Por quê? Uma determinada empresa de televisores se instala na Zona Franca de Manaus, a partir daí ele pode trazer as peças de outros países sem pagar nenhuma tributação, taxa aduaneira de importação, não pagar absolutamente nada, por isso é uma Zona Franca. Então fica mais barato para a indústria poder produzir nesse local. A partir daí, então, a indústria tem lucro e, consequentemente, ela vai procurar essas regiões, esses espaços. Hoje a Zona Franca de Manaus ela não é mais franca, 100% franca. Então, o que existe agora é uma redução dessas tarifas se comparados ao restante do território brasileiro. Então, por isso que eu coloquei aqui, redução ou isenção das tarifas de importação, das tarifas aduaneiras. Quais são os principais polos industriais que existem no Brasil? Primeiro, o Sudeste. O Sudeste é a região mais industrializada do Brasil e ele vai apresentar um polo industrial extremamente diversificado. Indústria de fármacos, medicamentos, refinarias, indústria de base, indústrias siderúrgicas. Você tem aqui uma diversificação muito montadoras de veículos, indústria têxtil, indústria de alimentos. A diversidade é muito grande no Sudeste do Brasil. Nas outras regiões você consegue observar uma certa especialização maior, como por exemplo na região Sul.
é o domínio das indústrias de alimentos e de automóveis. E no Nordeste, onde nós temos refinarias, principalmente na Bahia, indústria têxtil e indústria de alimentos espalhados pelo Nordeste brasileiro. Vamos observar agora uma evolução dessa indústria no território brasileiro, tá? Então, olha só, a história, a ciência, a história, ela vai trabalhar com vocês a industrialização a partir do momento em que chegam os portugueses a essa terra. Então, desde a invasão europeia, que a gente já começa a ter acordos sobre a manufatura que acontece aqui dentro. Vale lembrar que a usina de cana-de-açúcar, um engenho, um moinho de cana-de-açúcar, ele era uma benfeitoria em cima da matéria-prima. Então a gente pode dizer que o início dessa industrialização no Brasil, forçando um pouco a barra, ela está no Nordeste brasileiro. Mas a indústria que vai interessar para a geografia é essa indústria do século XX. Vamos começar pela crise internacional de 29. Porque até 1929, o Brasil era um país agroexportador e nós estávamos muito felizes com essa atividade econômica. Então atendia aos interesses da burguesia brasileira ser um país agroexportador. Com a crise de 29, quem antes comprava o nosso café parou de comprar. Então por isso era necessário uma transformação das atividades econômicas. Então em 1930, Vargas chega ao poder e inicia o Estado Novo. Não tão novo assim, porque de certa forma você não tem uma quebra da República Café com Leite total, mas ele vai dinamizar a atividade econômica encontrando um novo caminho. Não adiantava nada a gente tentar produzir café. Produzir café é ter que estocar café e para não baratear o preço do café era necessário algumas vezes tacar fogo na sua safra. Porque se você vende, você joga o preço lá para baixo e o prejuízo passa a ser ainda pior. Então Vargas percebeu o seguinte: é necessário investir na indústria de base, a indústria de bens de produção, a indústria conectada com a matéria-prima. Então aqui fica a incumbência do Estado brasileiro. E Vargas vai chamar esse cafeicultor e vai falar para ele: ó, pega o teu capital que você acumulou do café e agora faça um investimento em indústria. Mas nós tínhamos um problema. Investir em que tipo de indústria? Não é fácil você chegar para um cara da oligarquia cafeeira e virar para ele e falar: agora você vai virar um burguês industrial urbano. É uma transformação muito grande. E outra, qual era de fato a necessidade da população brasileira? Até 1930, para vocês terem uma ideia, parafuso vinha da Inglaterra. Então nós não tínhamos aqui uma indústria realmente que trabalhasse com a matéria-prima. Então, como essa indústria de base é mais cara, que eu falei para vocês no vídeo anterior, Vargas vai fazer um investimento estatal. Lembrando que esse investimento estatal o governo brasileiro não tem. Então, é associado a uma série de empréstimos, tá? O capital privado nacional ele vai ficar com a indústria alimentícia, que de certa forma já existia um pouco no Brasil, e agora as indústrias de bens de consumo duráveis, que era o que o Vargas tanto almejava. Então, inicialmente, o capital internacional ele é meio que proibido de entrar no Brasil, porque a gente precisava fazer com que a nossa economia respirasse sem a necessidade de depender de outras atividades econômicas. Então, por isso, fecharam as portas do Brasil e falaram: ó, a partir de agora você vai ter que comprar o produto aqui de dentro. Então, quem sentisse falta de parafuso não podia mais comprar o parafuso da Inglaterra, o parafuso ficava muito caro. Então a população levantava a mão e falava: ó, tá faltando parafuso. A partir daí, o capital privado nacional sabia qual era a demanda e começava a investir na indústria para solucionar essa falta de produto que estava tendo no Brasil, tá? A indústria, então, ela fica concentrada na região sudeste, mais especificamente em São Paulo por conta do café e Rio de Janeiro porque era a capital do país. Bom, em 1956, JK chega ao poder e era necessário fazer uma mudança na atividade econômica. Então, a nossa atividade econômica havia crescido de 30 para 56 e, por conta disso, o investimento em infraestrutura precisava aumentar. Conforme você tem mais indústria, você consome mais energia.
Então, por isso era necessário investir em hidrelétricas, investir em energia de uma maneira em geral, investir em ferrovias, investir em hidrovias, investir em rodovias. E é por isso que JK ele vai ter um lema desenvolvimentista dele, que era fazer investimentos de ordem infraestrutural de 50 anos em apenas 5 anos do seu mandato. Então ele vai fazer novos empréstimos estrangeiros para o Brasil, para o governo brasileiro conseguir aumentar a sua infraestrutura. Então, nessa primeira leva, em 1930, o Brasil investe na indústria. Agora ele vai investir muito mais na capacidade infraestrutural. JK vai abrir as portas do Brasil e vai falar, não precisa mais não. Agora a indústria brasileira já está forte, já está consolidada, já pode competir em pé de igualdade com a indústria estrangeira. Então ele abre a porta e chegam as montadoras estrangeiras. Montadoras europeias, montadoras norte-americanas começam a chegar no Brasil, competindo com a indústria nacional. E essa competição ela pode prejudicar, pode não, ela vai prejudicar a indústria nacional. Mas inicialmente nós temos então agora a presença do capital estatal na infraestrutura, o capital privado nacional que já estava aqui pegando os bens de consumo duráveis e não duráveis, e agora chega o capital internacional com bens de consumo duráveis, competindo com o capital nacional. Chegamos ao período da ditadura militar em 1964. E a partir daí a gente não consegue mais observar um grande investimento industrial. Acontece o chamado milagre econômico, ou seja, os militares vão continuar pedindo dinheiro emprestado no mercado internacional, então eles vão fazer um grande caixa e a partir daí vão continuar mantendo a infraestrutura brasileira. Então vão fazer uma série de obras, principalmente no interior do Brasil. E a inflação, por conta desse investimento estatal, ela vai crescer muito. E era necessário fazer uma correção dessa inflação. Essa inflação aqui vai gerar um prejuízo para a nossa economia muito grande, porque o salário que você ganha no dia 1º, no dia 30, ele já está completamente defasado. Não é simplesmente pelo que você gastou no mês. É também porque o dinheiro está sofrendo uma profunda desvalorização. Então, quando a gente chega na década de 80, nós temos a chamada década perdida. Na década de 80 não foi feito absolutamente nenhum tipo de investimento. É como se eu tivesse entrado em coma em 31 de dezembro de 1979, acordasse em 1º de janeiro de 1990. Eu perderia toda a década de 80. Iria acordar, iria perguntar, o que mudou no Brasil? E as pessoas iriam me dizer, nada. Não sofreu grandes transformações, porque essa foi a década da inflação que corroía o nosso salário. Então, se eu ganhasse um salário, você ganhasse o mesmo salário que o meu, nós temos a mesma atividade econômica, só que você recebe dia 5, eu recebo dia 10, mesmo recebendo o mesmo salário, o meu poder de compra era bem menor. Os preços dos produtos, eles eram alterados diariamente nessa época. Então a gente tinha um prejuízo muito grande, uma recessão econômica muito forte. Chega a década de 90 e com ela uma tentativa de solucionar esse problema inflacionário. De certa forma, o capital internacional ele se tornou soberano frente ao capital estatal e ao capital nacional. Década de 90 nós não temos mais aquele considerado inimigo vermelho. Então todo o bloco soviético que estava com a União Soviética desaparece e ingressam agora dentro do sistema capitalista, ofertando uma série de vantagens para que o capital capitalista pudesse se instalar nesses novos países capitalistas. Então, por conta disso, começa uma onda neoliberal em praticamente todo o mundo subdesenvolvido. O neoliberalismo ele já vai atacar as nações desenvolvidas ainda na década de 80. Mas ele vai chegar na década de 90 para os países subdesenvolvidos. Então, as empresas estatais começam a ser privatizadas. Tanto as empresas estatais da indústria de base, construída na década de 30, como também a infraestrutura. Então você tem hidrelétricas que foram privatizadas, estradas, rodovias que foram privatizadas. Então todo o investimento do capital estatal passou a ser privatizado, porque se acreditava que essa iniciativa privada
poderia melhorar os serviços. O capital internacional ele se torna dominante, porque quando eu coloco à venda a empresa estatal, não é o capital privado nacional que faz a compra, é o capital privado internacional que faz essa compra. Então, por isso, esse capital privado, ele estrangula o capital privado nacional e também estrangula o capital estatal. Lembrando que a dívida continua sendo paga pelo Estado. Chegamos no século XXI e o que nós temos hoje é a chamada guerra fiscal entre estados e entre municípios. Então, eu sou uma indústria internacional, eu viro para os representantes dos estados, para os governadores, os gestores, e falo para eles, vamos ver qual de vocês aceita ganhar menos. Então, esses governadores vão conceder a essas indústrias isenção de impostos, doação de terreno, vantagens econômicas para que essas indústrias estrangeiras sejam instaladas nos seus estados e que ele possa fazer uma propaganda, dizendo ou fingindo que está gerando desenvolvimento. Nós já vimos que a linha de montagem hoje é extremamente mecanizada, robotizada. Então você não tem uma propagação assim de empregos, mas é uma propaganda significativa quando você traz para o seu estado uma indústria estrangeira. Então começa essa guerra. Um estado oferece 30 anos de isenção de impostos, o outro oferece 35, o outro 40 anos de isenção de impostos, o outro doação de terreno e vai por aí. Então o ganho econômico que fica para o país ele é baixíssimo, o ganho que fica para os estados ele também é baixíssimo, e a geração de emprego por conta da tecnologia, por conta da robótica, da mecanização também não é expressiva. E é por isso que esse modelo industrial brasileiro é um típico modelo de um país subdesenvolvido. O ideal seria um investimento em indústrias com sede no Brasil, com laboratório no Brasil, investir cada vez mais nesses tecnopolos aqui e por isso as letras maiores, porque esse é o investimento correto para uma indústria que vai arrecadar com royalties e patentes. Tranquilo, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau!